Boa noite. Após 2 anos, Carnaval volta às ruas de São Paulo. Sem acordo com a prefeitura, alguns bloquinhos desfilaram hoje pela capital paulista. Ministro André Mendonça rebate evangélicos e bolsonaristas por voto que condenou o deputado Daniel Silveira. E diz que, como jurista e cristão, não pode endossar violência. Presidente Bolsonaro decreta perdão da pena do parlamentar do Rio. Aliado do Planalto, Silveira tinha sido condenado ontem pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão. Em São Paulo, o deputado estadual Isa Pena diz que vai pedir o afastamento do delegado Olim do Conselho de Ética da Assembleia. O parlamentar disse que Isa teve sorte de ser assediada sexualmente na Alesp. Na guerra, Vladimir Putin diz que Rússia já dominou Mariupol e ordena cerco a últimos combatentes. E Zelensky se encontra com líderes da Espanha e da Dinamarca em Kiev. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Sem acordo com a Prefeitura de São Paulo para a realização de bloquinhos de carnaval neste feriado, alguns grupos foram assim mesmo para a rua. Os maiores blocos programaram festas fechadas. Depois de 2 anos, o carnaval está de volta. E isso é o que importou para a maioria que resolveu se juntar aos bloquinhos de rua em pleno feriado de Tiradentes. É uma libertação não só da pandemia ou tudo mais que a gente passou, mas é dessa realização de emoção e de todo mundo alegre. É uma delícia isso, né? A gente tá precisando, assim, pra lavar a alma mesmo. Menina, eu tava na febre, eu tô feliz aqui, é só o que eu queria. Nem acreditei que ia acontecer, tá acontecendo. Contrariando a orientação da Prefeitura, ao todo, cerca de 50 blocos menores, sem estrutura de trio, anunciaram que, assim mesmo, vão sair pelas ruas até domingo. São desfiles pequenos, com cerca de 500 foliões e sem divulgação prévia, justamente para não juntar multidões. Já os blocos maiores e mais famosos organizaram festas particulares em locais privados como esse e com cobranças de ingresso. Isso porque, assim, eles conseguiram programar e confirmar as festas. Nesse formato, eles não dependem da autorização da Prefeitura. A gestão municipal cancelou os desfiles de rua em janeiro por causa do avanço da variante Ômicron do coronavírus e o aumento de casos da doença. Mas, com a redução de mortes e internações de forma significativa, em fevereiro e março, os organizadores dos bloquinhos retomaram a ideia da folia. O impasse ocorreu porque a Prefeitura alegou, então, que já não dava mais tempo de garantir a estrutura necessária de segurança, trânsito e limpeza. A alternativa sugerida foi transferir o carnaval de rua para o segundo semestre. A discussão com a Prefeitura seguiu nas últimas semanas sem clareza do que aconteceria de fato. O município informou que não vai proibir blocos de rua na cidade e que a orientação da Guarda Civil Metropolitana é a de não coibir ou reprimir foliões. Informou ainda que colocou agentes da CET e uma equipe de limpeza para atender aos bloquinhos insistentes. Apesar do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, ter dito que, mesmo sem autorização, não proibiria os blocos de rua de desfilarem na capital, os organizadores desses grupos decidiram realizar os festejos sem comunicar às autoridades. É uma pena que a gente não pode fazer de maneira coordenada com o poder público, né? Porque você vê os blocos precisando arrecadar dinheiro para poder ter banheiro, as pessoas pedindo para poder ter algum tipo de estrutura, porque a estrutura é importante para o carnaval, né? Tudo que acontece aqui é pela comunidade, são pelas pessoas que se organizam e dá certo. Então, quer dizer, a prefeitura até que horas funciona ou não funciona? Tá aqui o resultado, tá funcionando até agora. E além dos blocos que estão voltando a se apresentar neste carnaval fora de época em São Paulo, a expectativa está muito alta com o retorno dos desfiles das escolas de samba. Então vamos falar com a repórter Sabrina Pires, que está no Sambódromo do AMB e tem todos os detalhes dessa folia. Boa noite, Sabrina.
Oi, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos. E sim, hoje tem festa aqui em São Paulo, Carnaval no Sambódromo. Começa já 8 horas da noite, é o horário marcado para a primeira escola entrar aqui na avenida. Nós estamos no camarote da prefeitura, mas ali, logo no comecinho aqui do Sambódromo, a gente já consegue ver posicionados os carros alegóricos, os primeiros carros alegóricos que devem entrar por aqui. Então hoje tem desfile das escolas de samba do grupo de acesso, o primeiro grupo de acesso que disputam vagas para o grupo especial. Então o primeiro a entrar aqui é o Morro de Casa Verde, depois Camisa Verde e Branco, depois 11 da noite Independente Tricolor, Estrela do Terceiro Milênio, X9 Paulistana, Leandro de Itaquera e às 3 da manhã Pérola Negra. Essas escolas têm entre 45 e 55 minutos para apresentar aqui o trabalho para os jurados e aí vão disputar campeã e vice-campeã, seguem para o grupo especial. E falando em grupo especial, amanhã então 7 escolas do grupo especial desfilam aqui e no sábado mais 7 escolas. Ingressos tem disponível para hoje e também para amanhã. Para sábado já estão esgotados. O custo para quem vier hoje nos setores disponíveis entre R$25 e R$50. Uma dica é vir de transporte público, porque tem vários bloqueios aqui no entorno do AMB e tem o metrô pertinho e ainda um esquema especial de táxi com embarque bem próximo aos portões. Outra informação importante é que quem vier aqui vai precisar apresentar o passaporte da vacinação contra a Covid-19, pelo menos 2 doses. Mas hoje tem festa, o Carnaval está de volta aqui em São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, teve uma das pernas amputada depois de sofrer um acidente na área de dispersão do Sambódromo do Rio de Janeiro. Segundo relatos, ela subiu em um dos carros alegóricos da escola de samba em cima da hora, enquanto a mãe observava a passagem de outras agremiações. As pernas da menina foram prensadas junto a um poste no momento em que o veículo passava por um trecho estreito do local. Raquel foi operada e o quadro é estável. A tia da garota disse que, felizmente, ela não corre risco de perder a outra perna. O Ministério Público afirmou que o desfile de escolas no Sambódromo do Rio violou normas de segurança que haviam sido determinadas com antecedência pela Justiça. Segundo a promotoria, um documento enviado em março aos organizadores do evento tinha a recomendação específica da necessidade de segurança na dispersão dos carros alegóricos. A deputada estadual Isa Pena, do PCdoB, vai pedir o afastamento do delegado Olim, do PP, do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, após o parlamentar dizer que ela teve sorte de ser assediada sexualmente na Alesp. O comentário foi feito durante uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada, na noite de ontem. O delegado Olim falava sobre a diferença entre os casos dos deputados Arthur Duval, do União Brasil, que teve a cassação aprovada pelo Conselho de Ética da Assembleia por falas sexistas e acabou renunciando ao mandato, e de Fernando Cury, também do União Brasil, suspenso por 6 meses após apalpar os seios de Isa Pena no plenário. Segundo Olim, a deputada teve sorte de sofrer o assédio e que por isso vai conseguir se reeleger. A Isa Pena, que é a sorte dela, que ela vai se eleger por causa disso. Na entrevista, o deputado também minimizou o episódio e defendeu Fernando Cury. Lá dentro dos gabinetes, ele estava bebendo, né? Ele bebeu. Porque ele é um cara do bem, todo mundo adora ele. Eu acho que o que ele fez ali, ele também nunca mais vai esquecer na vida dele. O caso aconteceu em dezembro de 2020. Fernando Cury, na época filiado ao Cidadania, passou a mão no seio de Isa Pena durante uma sessão extraordinária. O deputado foi expulso do partido e suspenso por 6 meses pelo Conselho de Ética da Alesp. Ele retomou o mandato em outubro do ano passado. Na Justiça, ainda responde por importunação sexual. Ele sempre negou o assédio. Agora, Isa Pena afirmou que vai entrar com uma ação contra o delegado Olim pelas declarações feitas no podcast e que pedirá que a Assembleia Legislativa afaste o deputado do Conselho de Ética.
Em suas redes sociais, a deputada afirmou ser inaceitável qualquer sugestão de ganho político a partir de um ato explícito de violência contra a mulher e que o comentário reproduz o ciclo de violência que revitimiza mulheres que ousam denunciar as violências que sofrem. O deputado Arthur Duval, que renunciou ontem após ter o pedido de cassação aprovado pelo Conselho de Ética da Alesp, usou as afirmações do delegado Olim para dizer que é perseguido, já que a sua punição por falas sexistas é maior que a imposta no caso do assédio sofrido por Isapena. Olim é o relator do processo contra a Mamãe Falei. Após a repercussão, o deputado Olim divulgou nota dizendo que se expressou mal em sua fala e que a intenção era dizer que a deputada Isapena ficou muito conhecida com o caso de assédio e que Cury mereceu ser punido. O delegado afirmou ainda que tem como bandeira o combate à violência contra a mulher. O ministro André Mendonça, do STF, rebateu as críticas por condenar o deputado Daniel Silveira. O parlamentar foi sentenciado a 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda do mandato e dos direitos políticos. Ontem, o STF condenou o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio, por 10 votos a 1, por ameaças e incitação à violência contra ministros da Corte. Dos votos favoráveis, 8 deles seguiram integralmente o relator, o ministro Alexandre de Moraes. A defesa alegou que Silveira fez críticas duras às instituições democráticas, mas ele estava protegido pela prerrogativa da imunidade parlamentar e apenas exerceu sua liberdade de expressão. Está sendo julgado aqui um inocente que, utilizando a sua imunidade natural, a sua imunidade parlamentar, formal e material, e lá está escrito, Excelência, no artigo 53, está escrito quaisquer palavras e votos. O relator rebateu, disse que não se pode confundir liberdade de expressão com ataques ao Estado democrático. A Constituição garante liberdade com responsabilidade. A Constituição não garante a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, para discurso de ódio, para discurso contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício deturpado de uma liberdade inexistente de expressão. Moraes destacou algumas das ameaças concretas do parlamentar carioca. O réu a instigar o povo, abre aspas, o povo entre dentro do Supremo Tribunal Federal, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira. O único voto contra a condenação foi do ministro Cássio Nunes, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O que se vê aqui são bravatas que, de tão absurdas, jamais serão concretizadas. Todavia, não é possível, conforme se demonstrou, extrair o delito do artigo 344 do Código Penal de sua conduta, em que pese seja ela extremamente reprovável, inaceitável para um deputado federal e que, tolerada por seus pares, mancha aquela casa. O ministro André Mendonça, por sua vez, votou pela condenação de Silveira a pena de 2 anos em regime aberto e multa de R$91 mil pelo crime de coação. Considero, à luz do artigo 59 do Código Penal, como circunstâncias desfavoráveis ao acusado a culpabilidade, porque, por ser deputado federal, a pessoa respeitada pelos eleitores e simpatizantes e da qual se espera serenidade, decoro e responsabilidade no exercício do cargo, ele se mostrou com a devida vênia justamente em sentido contrário. E após votar por condenar o deputado Daniel Silveira, o ministro André Mendonça foi duramente criticado por evangélicos. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. E quero dizer, parabéns, ministro Cássio Nunes, terrivelmente você me representa. A deputada Carla Zambelli, do PL, aliada do Planalto, foi na mesma linha e criticou Mendonça. Ela escreveu:
Quem diria que Cássio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto? Já o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio, também aliado do presidente da República, escreveu: terrivelmente decepcionante. E apesar de não fazer menção direta ao ministro do Supremo, o comentário de Jordi faz trocadilho com a expressão usada por Bolsonaro para se referir a Mendonça ao defender a indicação ao STF de um ministro terrivelmente evangélico. E o ministro André Mendonça rebateu as críticas dos evangélicos e de deputados bolsonaristas. Disse na rede social que, como jurista e cristão, não crê que tem sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra determinadas pessoas. Ele disse ainda que é preciso separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. E afirmou ter convicção de ter feito o correto no julgamento. Mas o presidente Jair Bolsonaro anunciou no fim da tarde desta quinta-feira, em transmissão por uma rede social, o perdão da pena para o deputado Daniel Silveira, que foi condenado ontem a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos falar com o repórter Afonso Marangoni, que está ao vivo, direto de Brasília, e tem as últimas informações. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Gazeta. Pois é, eu falo aqui justamente do Supremo Tribunal Federal, logo mais ao fundo o prédio do Palácio do Planalto e logo ali o Congresso Nacional. Na verdade, a avaliação que se faz, Luciana, é que justamente este indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro pode aumentar a crise entre os poderes, principalmente entre o chefe do Executivo e aqui o Supremo Tribunal Federal. Olha, a decisão pegou todos de surpresa, inclusive juristas, e pessoas que estudam o assunto. Esse indulto, que na verdade tem o nome de graça, porque foi concedido a uma única pessoa, ele tem uma repercussão que ainda está ficando mais clara com o passar das horas, Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro anunciou isso agora há pouco, mas uma avaliação inicial que se faz é que isso valeria para o caso da pena de prisão de Daniel Silveira, mas que os outros dois casos, que é a inelegibilidade, a cassação do mandato, poderiam continuar mesmo com este indulto do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, Luciana, que isso é mais comum de acontecer, a gente até noticia sempre os indultos natalinos, é uma prerrogativa do presidente, mas essa graça concedida a uma única pessoa realmente pegou todos de surpresa e vai cair muito mal aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse anúncio do presidente foi numa rede social e nós vamos acompanhar então exatamente o que ele disse ao ler este decreto. Vamos ver. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Declaração do presidente Jair Bolsonaro anunciando este decreto que concede graça a Daniel Silveira. Olha, o mal-estar deve ser grande porque na sessão, por 10 votos a 1, os ministros colocaram enfaticamente, inclusive Cássio Nunes Marques, que foi contra, pediu a absolvição de Silveira, de que os ataques foram muito grandes ao Supremo Tribunal Federal e esse julgamento, então, funcionou como um recado, de que o Supremo não aceitaria declarações criminosas, como alegou os ministros de Daniel Silveira. Agora, então, há essa expectativa das reações ao indulto do presidente Jair Bolsonaro e, claro, isso vai seguir repercutindo aqui em Brasília. Estava um dia um pouco mais tranquilo por causa do feriado, inclusive aniversário aqui da capital, mas no fim da noite tudo mudou e o assunto segue repercutindo muito. É com você aí no estúdio, Luciana. Muito obrigada, Afonso. Bem, o presidente da Câmara defendeu que o Congresso deve ter a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos do STF. A condenação do deputado Daniel Silveira, do PTB, à perda de mandato pelo Supremo Tribunal Federal reacendeu uma discussão mais ampla. Quando um parlamentar é cassado pelo Supremo, o Congresso deve apenas cumprir a decisão
ou a palavra final deve ser dada pelo plenário da Casa Legislativa. Ontem, em um momento em que o julgamento de Silveira ainda ocorria, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, acionou o tribunal, querendo colocar um ponto final nesta discussão. Lira defende que o STF defina que é do Congresso a última palavra sobre a cassação de um mandato parlamentar. O advogado criminalista e professor da FGV, Celso Vilardi, detalha a controvérsia. Ou seja, se há uma perda automática do mandato, que a Câmara caberia apenas declarar esta perda de mandato. O recurso de Lira foi apresentado dentro de uma ação de 2018 do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje no PSDB. Na época, o STF condenou o então deputado Paulo Feijó e determinou a perda do cargo. Em casos anteriores, a mesa diretora da Câmara, sob protestos de congressistas, apenas declarou a perda de mandato. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o ex-deputado Paulo Maluf, do Progressistas, em 2018. Mas no caso de Feijó, Maia foi ao Supremo em busca de uma decisão que pacificasse o procedimento nestes casos. Feijó encerrou o mandato em janeiro de 2019 e a controvérsia não foi a julgamento. No último dia 5, o relator da matéria, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou a perda de objetos sem análise de mérito. E é justamente contra essa decisão de Barroso que Lira recorre, para que o assunto seja deliberado pelo Supremo. Lira avalia que a ação deve prosseguir por ir além do caso específico e para impedir que prerrogativas constitucionais da Câmara dos Deputados sejam subtraídas. Ele defende que seja reconhecida a impossibilidade de impor-se à mesa da Câmara dos Deputados a mera declaração de reconhecimento da perda de mandato. Alexandre de Moraes, autor do voto que levou a condenação de Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicialmente fechado, defendeu a cassação do mandato. No entanto, aqui no próprio Supremo, parte dos ministros entende que a perda do mandato é automática. Já outra vertente avalia que compete ao Legislativo autorizá-la. A Constituição afirma que um parlamentar perderá o mandato se sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado, mas determina que a cassação será decidida pelo Legislativo. Existem ministros que entendem que há casos excepcionais em que a perda do mandato é automática. É o caso de uma condenação em regime fechado por um período superior a 120 dias, situação atual do deputado Daniel Silveira. Isso porque também a Constituição diz que o parlamentar é passível de perder o mandato se faltar a sessões do Legislativo por um prazo de 120 dias. Portanto, como ele foi condenado a uma pena de acima de 8 anos em regime fechado, eu entendo que nesse caso específico, se o Supremo mantiver seu posicionamento, na verdade, a perda do mandato vai ser determinada pelo Supremo como efeito da ação penal e deverá apenas ser declarada pela Câmara dos Deputados. Tanto o cumprimento da decisão pela Câmara quanto uma eventual votação no plenário só ocorrerão após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu, pois a defesa de Daniel Silveira pode apresentar embargos que esclarecem pontos da decisão, mas não tem o poder de mudar a condenação imposta pela Corte. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Todos conhecem a velha máxima de Churchill, segundo a qual a democracia é o pior regime imaginável, com exceção de todos os outros. Mas Arthur Lira, o presidente da Câmara, decidiu dar razão a todos os que pregam as alternativas piores. Em vez de preparar o funeral político de Daniel Silveira, Lira trama matar a Câmara. O Supremo Tribunal Federal acaba de condenar Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de cadeia por crimes contra o Estado Democrático de Direito e coação no curso de processo. O condenado perdeu o mandato e os direitos políticos. A cassação deveria ser automática, pois Silveira logo estará atrás das grades e a tranca impede o condenado de exercer o mandato. Entretanto, Arthur Lira encaminhou ao Supremo petição na qual sustenta que a última palavra sobre a cassação cabe à Câmara, não aos ministros da Suprema Corte. Arma-se uma pantomima parecida com a que envolveu há 9 anos o então deputado Nathan Donadon. Condenado a 13 anos de cadeia por formação de quadrilha e desvio de 8 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia, Donadon foi preso em junho de 2013. Levou o título de deputado para dentro da cela. 2 meses depois, obteve autorização da Justiça para participar da sessão em que a Câmara votou o pedido de cassação do seu mandato. Donadon foi transportado do presídio da Papuda para o Congresso, algemado e de camburão.
Entrou para a história como o primeiro presidiário a discursar no plenário da Câmara. Queixou-se das condições da carceragem. Eu estava todo ensaboado e acabou a água do presídio. Ele discursou na tribuna. Eu tive que recorrer a um preso do lado da minha cela. Ele tinha umas garrafinhas de água, pedi a ele e acabei de tomar banho com essas poucas garrafinhas que ele me emprestou. O esforço do colega de cela foi recompensado pelos colegas de parlamento, que pouparam o mandato de Dona Dom. A repercussão foi tão desconcertante que a Câmara seria forçada a repetir a votação 6 meses depois. Antes, aprovou-se o voto aberto em processos de perda de mandato. Com a cara exposta na vitrine, os deputados cassaram finalmente o mandato do presidiário Dona Dom. Agora, no comando de uma corporação que já se encontra no buraco, Arthur Lira prefere jogar terra em cima da Câmara a promover o sepultamento político de Daniel Silveira. Lira esconde na gaveta por 9 meses decisão do Conselho de Ética da Câmara que recomendou a suspensão do mandato de Silveira por 6 meses. Imagine-se o que será capaz de fazer Arthur Lira para retardar a cassação do deputado predileto de Bolsonaro. Boa noite. E vamos ao quadro Planalto em Foco com a comentarista Liliane Ventura. Embora eu deteste reconhecer, piora a conduta dos que deveriam proteger a nossa Constituição. Lula, reconhecidamente corrupto, segue livre para concorrer à presidência. Daniel Silveira, deputado federal, condenado pelos Supremos por falar. Dentre os ilustríssimos, destaco Luiz Roberto Barroso, que defendeu a ideia de o parlamentar exibir os vídeos para sua família. Que tal, Barroso, exibir os seus louvando o estuprador João de Deus e defendendo seu amigo terrorista César Battisti? Carmen Lúcia não viu ato antidemocrático quando os militantes da esquerda jogaram tinta vermelha no seu prédio. E nem o Gilmar Mendes viu problema em comemorar a descondenação de um notório bandido. André do Rep tem grande estima por Marco Aurélio, pronto para traficar livremente. Devolver a elegibilidade para um meliante mundialmente conhecido é belo e moral. Assim como os terroristas do MST que tentaram invadir o STF, o Ministério da Agricultura e a Bolsa de Valores de São Paulo, seja somente liberdade de expressão. Luiz Roberto Barroso afirmou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Toffoli se coloca como editor da nação e poder moderador. Carmen Lúcia, com seu discurso, chancela todas as arbitrariedades enquanto faz reuniões com frentes políticas femininas para liberar o aborto. E Rosa Weber, prefiro não comentar. Já o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, disse que sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio ter sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas e, como jurista, avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazer as coisas e é preciso se separar o joio do trigo sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tem convicção do que fiz e fiz correto. Realmente, senhor terrivelmente evangélico, há formas e formas de fazer as coisas. E uma delas é dentro da lei, se apoiando na Constituição Federal. Questiono, quem ligou para o senhor aí durante o voto, hein? O seu pedido de desculpas não vai atenuar nenhum dia dos mais de 8 anos da prisão de um parlamentar. Muito ativismo judicial e nenhum respeito pela Constituição Federal. O STF contribui para a engenharia do caos, implementando a censura. O Congresso não está acovardado, ele está alinhado com a corrupção, com a censura e com os arroubos dos membros de outro poder. Coniventes? A democracia agoniza na injustiça. Boa noite. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, candidato à reeleição, anunciou uma nova mudança no secretariado. De acordo com um comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação do Estado, a economista Laura Miller Machado assume a Secretaria de Desenvolvimento Social. Professora e pesquisadora do INSPER, ela coordenará os programas de proteção social como o Bom Prato e o Bolsa do Povo. Até então, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, o engenheiro Marcos Penido assume a Secretaria de Governo. O posto era ocupado pelo governador Rodrigo Garcia até 31 de março, quando assumiu o governo no lugar de João Dória, que deixou o cargo para ser candidato à presidência pelo PSDB.
Já a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente passará a ser chefiada pelo arquiteto e urbanista Fernando Chucri. Ele já foi deputado federal por São Paulo entre 2007 e 2011 e atuava até então na presidência executiva do Fundo Social de São Paulo. E o advogado Tiago Milling assumirá a Secretaria de Esportes. Ele já ocupou o mesmo cargo na gestão da Prefeitura da capital paulista entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com o economista Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal, sobre os desafios para avançar com a reforma tributária. Após temporada no Rio de Janeiro, uma exposição do artista argentino Leandro Erlich chegou à capital paulista no Centro Cultural Banco do Brasil, região central da cidade. Veja mais detalhes na reportagem de Fernando Oda. A fila é grande na entrada. O nome da mostra prepara o visitante para uma das sensações que vai experimentar ao conhecer as obras de arte. A tensão funde realidade com ilusão em lugares e espaços que estamos acostumados a ver no dia a dia. Entretanto, sob condições bem diferentes. Eu fui convidada assim de última hora e não sabia nem para onde estava vindo, né? Achei muito interessante mesmo. Atenção, muito cuidado para não cair na piscina. Parece estar cheia, vista de cima, né? Mas desde quando dá para caminhar embaixo d'água? Vamos mudar a perspectiva. Aqui embaixo, os visitantes fazem fila para conhecer a obra Carro-Chefe de Leandro Erlich. Swimming pool, piscina em português, é parada obrigatória para uma foto. E o melhor, ninguém precisa se molhar. É uma sensação assim agradável, assim como se você estivesse dentro da piscina mesmo. Na verdade, assim, a experiência de estar dentro da piscina e dá para fazer umas fotos bem legais, foi bastante divertido. São 4 andares de exposição que abrigam 16 peças emblemáticas do artista contemporâneo argentino. Além da piscina, destaque para as nuvens artificiais, o elevador flutuante, a janela fechada por tijolos, esse olho mágico com visão ilusória para um extenso corredor e a obra Sala de Aula, onde o público se depara com a própria imagem refletida num vidro, como se fizesse parte de uma cena diferente. Essas janelas também enganam. Ao olhar para dentro de um jardim chinês, o visitante enxerga o próprio reflexo de diferentes ângulos, menos de frente. Esse ilusionismo todo, tô achando muito bacana mesmo. Uma experiência bem produtiva. A Mostra Cultural Atenção fica em cartaz até o dia 20 de junho. Você recomenda para a galera vir aqui? Com certeza, não podem perder. Vale a pena ficar na fila quase 1 hora. Bem legal. E olha, para quem quiser ver a exposição, ela acontece no Centro Cultural Banco do Brasil, de quarta a segunda, entre 9 horas da manhã e 7 da noite. A entrada é gratuita e os ingressos são liberados todas as sextas-feiras para a semana seguinte, direto na bilheteria ou pelo site eventim.com.br. E veja a seguir, Putin diz ter dominado a cidade ucraniana de Mariupol e a previsão do tempo para os desfiles das escolas de samba aqui em São Paulo. A gente volta já já. Voltamos com o conflito no leste europeu. O presidente Vladimir Putin afirmou hoje que a Rússia já dominou Mariupol, mas que ordenou suas forças para não atacarem o último reduto das tropas ucranianas na cidade. Mas o governo da Ucrânia nega as informações dadas por Putin e afirma que combatentes ainda lutam em parte da cidade portuária. Milhares de soldados e civis que não conseguiram fugir de Mariupol estão entocados dentro do grande complexo metalúrgico de Azovstal. A indústria é uma das maiores do tipo da Europa, com 6 quilômetros quadrados de extensão e diversos túneis e passagens subterrâneas. De acordo com a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, cerca de 500 soldados e 1.000 civis estão feridos e precisam ser retirados do complexo para receberem atendimento médico.
Já Vladimir Putin anunciou hoje ter desistido de capturar a metalúrgica de Azovstal. Segundo ele, é preciso pensar na vida dos soldados russos e não há necessidade de entrar em catacumbas e rastejar do subsolo da instalação. Porém, ele mandou que suas forças cerquem o local para que ninguém saia, a não ser quem se render. A Ucrânia, por sua vez, afirmou que a Rússia desistiu de atacar o complexo metalúrgico após perceber que suas tropas são incapazes de tomá-lo à força. Ontem, com a abertura de um corredor humanitário, 79 pessoas conseguiram sair de Mariupol em 3 ônibus escolares, que chegaram hoje cedo em Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. A cidade portuária de Mariupol é considerada estratégica pela Rússia por ter saída para o mar de Azov e estar entre as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, além da Crimeia, território que foi anexado por Moscou em 2014. Em mais uma demonstração de apoio do Ocidente à Ucrânia, hoje foi a vez dos premiers da Espanha e da Dinamarca visitarem Kiev e se encontrarem com o presidente Volodymyr Zelensky. Durante o encontro, Zelensky disse que a Ucrânia ainda não tem armas suficientes, apesar dos bilhões em ajuda militar do Ocidente, mas que com isso já foi possível forçar a Rússia a refazer sua estratégia ofensiva e migrar para o leste do país. E o presidente americano Joe Biden anunciou mais 800 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia e também um novo programa para refugiados nos Estados Unidos. E em discurso virtual durante o Fórum do Banco Mundial, o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país vai precisar de 7 bilhões de dólares por mês para compensar os prejuízos da guerra. Ele também pediu para que a Rússia seja imediatamente excluída de todas as instituições financeiras internacionais. Bem, de volta aqui às notícias do Brasil, vamos com as informações da previsão do tempo agora com a Fernanda Azevedo, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Fernanda. Bem, hoje começam os desfiles das escolas de samba de São Paulo, do grupo de acesso. Então a pergunta é, como vai ficar o tempo para quem pretende assistir ou desfilar? Boa noite para você também, para todo mundo de casa. Carnaval em abril, pleno outono, vai ser mais gelado do que aqueles que ocorrem em fevereiro. Mas, em compensação, chove menos também, Lu? Vamos então aproveitar que a Sabrina Pires está lá no Sambódromo do AMB, na Zona Norte de São Paulo, para chamar ela de novo para conversar com a gente. Então, boa noite, Sabrina. Como é que está o tempo por aí? Algum sinal de chuva? Nenhum sinal de chuva, Fê. No máximo um céu nublado. Boa noite para você e para todo mundo. E olha, não deve ter chuva. Aliás, vale uma dica, não pode entrar com guarda-chuva aqui no Sambódromo, mas pode trazer capa de chuva, o que hoje não deve ser necessário. Mas vale uma dica também de trazer um casaquinho, porque tá um friozinho e deve ficar um pouco mais frio ao longo da noite. Eu mesma, se tivesse um, já usaria aqui agora. E eu vejo muita gente agasalhada aqui, o pessoal que tá chegando. Mas tem a opção para quem sentir frio, que é sambar, entrar no samba. Eu só não sambo agora, porque não começou. Então, daqui a pouquinho começa, aí poderia ser o caso. Não vai ser agora, ao vivo, que eu vou sambar para todo mundo ver, mas tá um pouquinho frio. Então, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, começa a primeira escola do grupo de acesso. São 8 escolas que disputam o grupo especial. Grupo especial que desfila amanhã e também no sábado. Então, volto com você, Fê. Obrigada, Sabrina. Samba assim que aquece bem, Bom, amanhã a previsão está um pouco diferente da que a Sabrina falou para hoje. É o primeiro dia dos desfiles do grupo especial. À noite, nuvens carregadas podem passar sobre a cidade e provocar pancadas rápidas. E isso pode acontecer também durante o amanhecer, quando também há desfile. E vai fazer friozinho de 15 graus, então aproveite a dica do casaco e do samba no pé. Na noite de sábado não há mais previsão de chover, o tempo fica firme para os desfiles também na madrugada e as temperaturas um pouco maiores, 17 graus. Essa chuva que pode pintar por aqui amanhã será daquelas
bem isoladas. E à tarde o tempo vai esquentar bastante. Amanhã, máxima de 29 graus também no domingo e 30 graus de máxima no sábado. Quem está viajando de folga aí amanhã pelo estado vai aproveitar o sol também, especialmente no interior. Os termômetros ficam acima de 30 graus à tarde e no litoral também esquenta, mas aí, ó, nessa faixa aqui pode chover a partir da tarde. Chuva rápida que não deve atrapalhar o programa de ninguém. E Fê, mudando um pouquinho de assunto, você tem mostrado ao longo da semana aqui no jornal a situação do caos em Salvador por causa das chuvas. Como é que está tudo por lá? Ainda bem triste e complicada a situação por lá. Segue a previsão de chuvas, Lu. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há risco de deslizamentos. Isso já está acontecendo. Partes de um casarão histórico tombado pelo IFAM desabaram na ladeira Montanha, em Salvador, nessa manhã. A via foi interditada e no bairro de São Cristóvão, moradores usam uma geladeira como bote para retirar pessoas idosas de locais alagados. Amanhã, então, segue a previsão de chuvas em todo o recôncavo baiano, que se estende também por Sergipe e Alagoas. No interior da Bahia e Piauí, o tempo segue seco e volta a chover no litoral e lá no norte, com atenção especial à área entre Pará e o Amapá. Em Manaus, esse já é o abril mais chuvoso dos últimos 9 anos. Segue o alerta para a cheia do Rio Negro por lá. Amanhã eu volto com a previsão mais detalhada para o fim de semana. Combinado então, Fernanda. Obrigada, viu? Boa noite, até amanhã. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com o economista Marco Sintra, ex-secretário da Receita Federal, sobre os desafios para avançar com a reforma tributária. A gente volta já. É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre os desafios para avançar com a reforma tributária no país, os recentes remendos tributários e as discussões para a volta da CPMF. Eu converso com o economista Marco Sintra, que é ex-secretário da Receita Federal. Professor Marco Sintra, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você e os telespectadores todos. Bem, nós tivemos recentemente quase que um avanço aí na CCJ do Senado da PEC 110, que trata da reforma tributária, da unificação dos vários tributos, né? Nós teríamos mudanças, inclusive, em relação ao ICMS estadual e ISS municipal. Aí a justificativa que é um ano de eleições, que não cabe a discussão de um tema tão polêmico. Agora, há muitos anos o Brasil precisa de uma reforma tributária, não é? Bom, infelizmente, há 30 anos se tenta fazer reforma tributária no Brasil e não se consegue. E o projeto é sempre o mesmo. A ideia é trabalhar só nos tributos sobre consumo, juntar todos eles, criar um IVA. Nós precisamos começar a pensar, Denise, o que é que está errado com essa proposta? Por que ela não avança há 30 anos? Será que é só o momento atual por causa de eleição? Eu acho que não. Eu acho que existem causas mais profundas que vêm tornando a reforma tributária um exercício muito difícil aqui no Brasil. Agora, nós tivemos também uma iniciativa do governo e até o ministro Paulo Guedes disse recentemente que no caso de reeleição do presidente Bolsonaro, ele queria retomar a proposta que ele apresentou, que é aquela que permitiria uma correção da tabela do imposto de renda, menos tributação para os trabalhadores de modo geral, mas com mexidas como taxação de lucros e dividendos e outras que, segundo analistas aí do setor, levariam ao aumento da carga tributária para as empresas. Como é que o senhor vê essa possibilidade de retomada dessas discussões? Pois é, Denise, eu acho que todo esse debate precisa ser analisado, precisa ser feito de maneira sistêmica. O sistema tributário no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, é um conjunto de vasos comunicantes. Você não pode simplesmente mexer numa parte do sistema sem considerar os efeitos em outra parte e simultaneamente, tratar de todo o sistema tributário como um todo. No mundo inteiro é assim que se faz reforma tributária. O governo normalmente toma iniciativa de comissionar um trabalho, um estudo parrudo, importante, com tributaristas independentes, consultores independentes. Aí sim apresenta para a sociedade que discute se ela se ajusta, não se ajusta, se a tese é boa ou não. A Espanha acabou de fazer isso.
Em abril do ano passado, o governo espanhol disse que queria fazer uma reforma tributária, comissionou lá os 50 maiores tributaristas espanhóis que acabaram de publicar, há 3 semanas atrás, o livro branco da reforma tributária. Aí se começa um debate racional, um debate que leve em consideração todo o sistema. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, cada grupo apresenta o seu projeto e busca protagonismo com esse projeto. Então, vamos ver, a PEC 45, patrocinada principalmente pela CNI, pelos grupos industriais, por um grupo de economistas privados que tem patrocinadores, apresentam o projeto. Outro projeto é apresentado por outro grupo, por exemplo, as prefeituras municipais têm o seu interesse e apresentaram um outro projeto, que no caso é o Simplifica Já, sem demérito nenhum de cada um deles. Mas esta forma de se discutir reforma tributária é que acaba criando oposição, acaba criando dissenso, ao invés de se começar de baixo para cima, com uma solução que contemple a todos os interesses. Eu acho que isso explica porque há 30 anos nós não temos uma reforma. Então, se o próximo governo quiser fazer uma reforma tributária, e acho que todo governo deve fazer, temos que aproveitar este ano agora, onde não vai mais ser aprovado nada, se montar uma estrutura, um grupo, uma espécie de um pacto tributário nacional, Denise, onde todos os setores sentem e discutam, onde o debate não é feito pela imprensa, onde o debate não é feito através de artigos que não se aprofundam nos temas. Esse é o que falta para que a reforma tributária no Brasil finalmente seja uma verdade. Aliás, é assim que foi feita a última reforma nossa de 65, né? Foi comissionada a Fundação Getúlio Vargas um projeto e aí ela avança. Agora, desse jeito, cada um defendendo o seu, fica uma estratégia de confronto e isso não tem levado a nada há 30 anos e não vai ser diferente agora. E enquanto isso a gente tem remendos tributários, né? O governo preocupado com essa pressão de preços já mexeu na tributação dos combustíveis, outras propostas estão em discussão no Congresso, cortou o IPI para produtos industriais e a gente vê que na prática isso não tem impacto na formação de preços, porque a isenção, o abatimento do tributo se dilui em toda a cadeia, não é? Olha, não tem dúvida nenhuma, ou você analisa o conjunto e aí sim você faz estudos de impacto para saber o que é que vai acontecer com o preço de cada setor, ou essas medidas isoladas somente no exercício de equilíbrio parcial é que resultam em resultados efetivos, né? Em geral, eu me lembro, por exemplo, com o fim da CPMF em 2007. Não podemos ter carga tributária muito alta, acabou-se a CPMF, os preços não caíram absolutamente. A mesma coisa provavelmente aconteceria se você mexer apenas numa parte do sistema, sem uma análise mais completa do quadro. Por exemplo, a reforma do imposto de renda, aparentemente mexe só no imposto de renda da pessoa física e jurídica, mas o impacto disso é em toda a cadeia produtiva e aí vai necessitar, por exemplo, ajustes em outros tributos para uma compensação que eventualmente precisaria ser feita para viabilizar a reforma. A desoneração de folha, Denise, é um exemplo típico. A PEC 110 e a PEC 45, elas deslocam muito a carga tributária. Se esse projeto viesse sendo discutido junto com a desoneração de folha, que aí reequilibraria esse desequilíbrio, quem sabe nós pudéssemos avançar. Agora, isoladamente, sem uma análise global, eu sou muito pessimista com o andamento da reforma tributária brasileira. Agora, Marcos Cintra, nós temos um grupo aí de 300 empresários que, inclusive, eram contra a PEC 110, porque na redistribuição de carga tributária o custo poderia ficar maior para o setor de serviços e também parte do comércio. E agora eles estão propondo a volta da CPMF como uma forma de bancar a desoneração ampla da folha, não apenas para alguns setores que o governo até prorrogou neste ano também. E eles reclamam muito de aplicativos, de delivery, de empresas que operam no e-commerce e que não têm a mesma carga tributária que as empresas tradicionais. Como é que o senhor vê essa proposta específica? Seria mais um remendo?
Eu acho que não é um remendo, eu acho que é o aproveitamento de uma experiência que nós já tivemos, de um tributo que foi a antiga CPMF, a famigerada CPMF, e que, se nós formos olhar retrospectivamente, não causou nenhum grande efeito negativo na economia. Em realidade, não há nenhuma lembrança de ter causado qualquer distorção, desbancarização, verticalização da economia, nada. Então, é o aproveitamento de uma proposta para desonerar a folha. A desoneração de folha, eu acho que é uma necessidade no Brasil, porque o tributo mais nocivo que existe no país é um tributo sobre folha, com 40 milhões de desempregados, subempregados e economia informal. Tributar como se tributa a geração de um posto de trabalho no Brasil é um crime. Então, nós precisamos desonerar a folha. Agora, como desonerar? Vamos ver, será que podemos desonerar a folha mantendo a arrecadação constante? É evidente, né? Aumentando a alíquota do imposto de renda? Eu não vejo condições de se fazer isso. Alguns propõem, olha, vamos aprovar um IVA nacional ou um IVA dual, mas ao invés da alíquota global de 25% que está previsto, vamos dar uma alíquota preferencial para setores mais intensivos em mão de obra e com isso desonerar a folha. Só que para manter a mesma arrecadação, a alíquota modal para os outros setores que não serão beneficiados tem que aumentar. Aí, provavelmente, a alíquota modal vai sair de 25% e ir para 30%. Então, veja, as alternativas são todas muito difíceis e muito polêmicas. E é por isso que se está voltando agora à ideia de uma tributação sobre movimentação financeira. Há inconvenientes? É evidente que há inconvenientes. Qualquer tributo causa inconveniente. Qualquer um. Mesmo um IVA também tem um altíssimo grau de cumulatividade. Por exemplo, quando se faz a substituição tributária e outros mecanismos que normalmente se utilizam. Mas a gente tem que fazer uma análise do trade-off. Qual é a desvantagem, mas em compensação, quais seriam os benefícios? Eu acho que isso é que está impelindo esse grupo de empresários a repensar a ideia de um tributo sobre movimentação financeira. Logicamente, com uma característica diferente, né, Denise? O mundo mudou muito, a base de incidência da alíquota cresceu gigantescamente, a alíquota muito baixa pode ter uma arrecadação muito alta. Então, nós vamos estar comparando, em realidade, né, um tributo com uma alíquota muito baixa, mas um tributo, como disse o ministro Paulo Guedes, um tributo meio feioso, com um tributo, digamos, mais perfeito, mais bem ajambrado, mas com uma alíquota de 25%, 30%, que seria inviável. Esse trade-off é que nós precisamos deixar de lado os preconceitos, sentar na mesa e fazer uma discussão aberta. Isso é o que eu disse. Ao invés de fazer um debate via artigos de uma página em imprensa que não aprofundam os temas, se fazer realmente um pacto tributário nacional. Eu acho que essa é uma necessidade urgente para o país hoje. Enquanto não se faz uma reforma para valer, continua o custo incidindo aí sobre os investimentos, sobre toda a economia e travando o crescimento também. Eu agradeço muito a participação do economista Marco Cintra, que é ex-secretário da Receita Federal. Professor Marco Cintra, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite. Quero com você. Bem, para rever todo o nosso conteúdo, inclusive essa entrevista, se inscreva em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Jornal da Gazeta. Bem, a edição de hoje termina aqui. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá.